Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de biologia no primeiro ano com a citologia. Vocês lembram que na última aula a gente falou do início desse conteúdo, né? Nós trabalhamos a questão dos microscópios e também dos envoltórios celulares. Na aula de hoje a gente vai passar um pouquinho mais nesse conteúdo falando sobre o citoplasma, que é aquela região que fica entre o envoltório celular, que a gente chama normalmente de membrana plasmática, e o núcleo. Mas que em algumas células, por não existir o núcleo, é aquela região que fica delimitada pela membrana plasmática. Gente, o texto diz o seguinte, ele traz uma foto, tá, de uma célula vista ao microscópio mais avançado, mais potente, onde a gente vê algumas estruturas celulares dentro do citoplasma. Nós temos aqui a delimitação, tá, da membrana plasmática do envoltório celular, o núcleo dessa célula e algumas estruturas dentro dessa célulazinha, entre o núcleo e o envoltório celular. O desenvolvimento de microscópios cada vez mais potentes vem expandindo as fronteiras de nosso conhecimento do mundo vivo e abrindo novos horizontes no conhecimento das células. Nessa eletromicrografia de transmissão, há destaque para uma célula humana, que recebeu cores artificiais para evidenciar as estruturas em seu interior. No centro, em tons de cor de rosa, vemos o núcleo e no citoplasma linhas avermelhadas que correspondem ao retículo endoplasmático. Estruturas azuladas e alongadas que correspondem às mitocôndrias e outras arroxeadas e redondas, que são vesículas secretoras. Então a gente consegue ver dentro dessa célula todas essas estruturas que foram coradas artificialmente, através de métodos de laboratório. Todas essas estruturas e algumas outras são características de células eucarióticas. Aí vocês vão lembrar a diferença de célula eucariótica e procariótica. As células procarióticas, elas não têm um núcleo definido. Aqui a gente consegue ver o núcleo bem definido, tá? Evidenciando uma célula eucariótica. Eletromicrografia com aumento de cerca de 10.000 vezes. Então imagina, a célulazinha aqui está aumentada 10.000 vezes no microscópio eletrônico de transmissão. Perguntando, a gente tem o seguinte, compare essa imagem com a da abertura do slide anterior. Vocês lembram do outro slide, a gente tinha uma imagem de células, tá, da mucosa da boca, tá? E a gente via ali algumas estruturas que dava para identificar a delimitação delas e umas bolinhas roxinhas no meio. Mas a gente não via esses detalhes. Então lembra daquela foto e observa essa, tá? Descreva as diferenças que a gente consegue observar com os detalhes que a gente tem nessa célula aqui. Então a gente vai fazer uma comparação entre o que a gente viu na anterior e nessa. Por que essa comparação? Principalmente pela capacidade de observar as estruturas com o uso de um microscópio mais potente. Então ele quer que você faça essa relação, tá? Quais estruturas celulares são visíveis na imagem de abertura do slide anterior? O que é que você consegue ver da célula no slide anterior? Você vê mitocôndria, como a gente vê aqui, você vê as vesículas, você vê essas linhas avermelhadas que são os retículos endoplasmáticos, ou você não vê, né? E o que você reconhece nessa daqui? Se a imagem acima fosse de uma célula vegetal, quais diferenças esperaríamos encontrar em relação a essa célula, que é uma célula animal? Se fosse uma célula vegetal, a gente ia ter o que de diferente aqui dentro? Quais estruturas apareceriam que a célula animal não apresenta? Tá? E se fosse uma bactéria, o que é que a gente viria de diferente em relação a essa célula? Lembrem que esses conceitos são muito importantes para a identificação das células eucarióticas e procarióticas. E dentro das células eucarióticas, a diferença entre células animais e células vegetais. Gente, pegando essas duas imagens que o texto fala, no slide anterior a gente via uma imagem mais ou menos assim, tá? Claro que não era a mesma imagem. Aqui a gente tem uma fotomicrografia em tecido cartilaginoso, tá? E aqui a gente tem um condrócito. Então a gente vê, ó, a diferença no microscópio de luz, ou microscópio óptico, que é aquele microscópio mais simples que a gente tem nas escolas. A gente consegue ver a célula apenas com um núcleo e uma estrutura delimitante, que seria o citoplasma com a membrana
plasmático, envoltório celular. Lembrando que não dá para ver a membrana plasmática nesse tipo de fotografia microscópica. No microscópio eletrônico, nesse caso aqui de transmissão, a gente vê as estruturas bem mais organizadas e bem mais evidentes, tá? Então, em 1940, a gente não tinha tantos detalhes sobre a célula, né? E no século XX a gente começa a ter um detalhe mais avançado com o advento da microscopia. Os microscópios eletrônicos de transmissão, por exemplo, são inventados nessa época e as técnicas de coloração também. Então isso ajudou bastante a biologia, a ciência, a desenvolver técnicas, a desenvolver novas formas de estudo em relação às células, tá? Gente, nesse outro slide a gente tem a diferença básica entre as células procarióticas e eucarióticas. Só lembrando uma coisa, as células procarióticas, aqui representadas pelas bactérias e cianobactérias, elas têm um citoplasma mais simples. Lembrem que a aula de hoje a gente vai focar no citoplasma. O citoplasma dela é simples, por quê? Porque não tem tantas estruturas. Observe o desenho da célula animal, da célula vegetal, que são eucarióticas, tá? E olha aqui uma célula de uma bactéria que é procariótica. A gente não vê tantos detalhes dentro do citoplasma. Ela não apresenta muitas organelas ou organoides citoplasmáticos. Uma célula de uma cianobactéria também. Ela vai apresentar aqui umas camadas, tá? Dentro dela, que seria responsável pela fotossíntese. Então, nessa célula procariótica, a matriz citoplasmática ela é rica em água, principalmente. Ela tem mais água do que a célula eucariótica. Possui alguns íons e algumas moléculas dissolvidas dentro dessa água para facilitar os processos celulares, tá? E não tem organoides membranosos. Isso é uma característica que ganhou, né, evolutivamente as células e deu origem às células eucarióticas. Pode haver algumas membranas especiais no caso das cianobactérias, que são membranas fotossintéticas, ok? Possui ribossomos, tanto eucarióticas quanto procarióticas. A gente vê aqui, ó, os ribossomos, esses pontinhos pretinhos dentro do citoplasma. Esses ribossomos, eles são agrupamentos formados por proteína e RNA ribossomal, tá? Que vão produzir, né, mais proteína. Tem uma síntese proteica muito grande nessa estrutura celular. Eles vão apresentar também, esses ribossomos, inclusões citoplasmáticas para reservar, tá, algumas substâncias produzidas pela célula. E essa célula procariótica ainda vai apresentar um citoesqueleto muito rústico. Tá? O que é um citoesqueleto? Citoesqueleto seria como se fosse o nosso esqueleto mesmo. A célula tem estruturas dentro dela que dá sustentação à célula. Tá? A gente viu isso no encontro passado, na aula passada. Tá? Então esse citoesqueleto rústico é uma rede de fios proteicos, né, que vai organizar a célula e dar a forma dela, a estrutura dela. O material genético encontrado aqui, ele é disperso, ele é solto dentro do citoplasma, tá? E normalmente a gente vai dizer que ele é um DNA circular ou nucleoide, tá? Ele não forma um núcleo perfeitamente, mas ele forma uma estrutura que parece que é um núcleo, mas ele não é delimitado por uma membrana nuclear, tá? Também chamada de carioteca. Nas células eucarióticas, o citoplasma é uma região entre a membrana plasmática, que é o envoltório nuclear, o envoltório celular, e o envoltório nuclear, que é a carioteca. Então a gente tem toda essa região que seria o citoplasma. Ele é rico em água e íons e outras substâncias necessárias à vida da célula. E também a síntese de algumas matérias orgânicas. A gente chama essa estrutura, essa constituição do citoplasma de citosol, tá? O citossol. Possui ribossomos, assim como as células procarióticas, e esses ribossomos eles vão estar imersos, tá? Dentro desse citoplasma, e também, em alguns casos, eles vão estar fixos em algumas estruturas dessa célula eucariótica. Essa célula também vai possuir um citoesqueleto, como a gente viu na aula passada,
bem organizado, bem definido, e algumas organelas ou organoides membranosos, tá? Que formam 40% do volume total dessa célula. Então, a célula eucariótica ela é bem mais organizada, bem mais estruturada do que a procariótica nesse sentido. Aqui a gente tem as duas imagens de célula animal e vegetal ampliadas, tá? E algumas diferenças muito básicas entre a célula animal e vegetal. Principalmente essas estruturas aqui, ó, em amarelo, podem ver que é bem mais grossa, né, espessa, que a gente chama de parede celular, que é exclusiva das células vegetais e de algumas outras células procarióticas, tá? Vão apresentar também esse grande espaço dentro da célula, que a gente chama de vacúolo celular, que a célula animal não apresenta. Tá? Porque o vacúolo, para principalmente armazenar substância, armazenar água, tá? Porque a célula vegetal precisa armazenar por causa das condições do ambiente. O animal ele consegue ir atrás, né? Então a célula dele não precisa armazenar. Já as células vegetais, como os vegetais ficam fixos, eles precisam, né, armazenar água, por exemplo. Também vamos ver a presença dessas estruturas em verde, que são os cloroplastos, tá? Exclusivos também da célula vegetal, tá bom? Então, a principal diferença entre as duas células é a presença da parede celular, do vacúolo e do cloroplasto. Gente, como é que se organiza e funciona esse citoplasma? Quando a gente fala em fisiologia, a gente está falando de função. Logia é o estudo, físio significa função. Esse citoplasma, ele vai ter uma sustentação, ele vai dar à célula uma sustentação e vai apresentar também, a célula vai conseguir fazer alguns movimentos dentro dela através desse citoplasma. Tá? Nós vamos ter a presença do citoesqueleto, dos centríolos, dos cílios e dos flagelos. Essas estruturas vão fazer com que a célula se movimente, ela pegue alimentos, ela excrete alguma coisa, por exemplo. Tá? Outra função desse citoplasma, dessa organização celular, é a síntese, o armazenamento e o transporte de moléculas. Macromoléculas são moléculas grandes, tá? Como, por exemplo, o ribossomo, o retículo endoplasmático, o complexo golgiense, os lisossomos, os peroxissomos e os vacúolos, eles vão estar responsáveis ou por sintetizar, produzir alguma substância, que é o caso do ribossomo, ou por armazenar, que é o caso do complexo golgiense, e também dos retículos que transportam substâncias. São canais dentro da célula que vão ter a função de transportar substâncias. Outra função que a gente percebe dentro dessa fisiologia das organelas que estão no citoplasma é o metabolismo energético. A célula precisa de energia e para a produção dessa energia ela vai fazer ou a fotossíntese, ou a quimiossíntese, ou ainda liberar energia através da respiração e da fermentação. Aí estão envolvidos duas organelas importantes, o cloroplasto e as mitocôndrias. Tá? E, obviamente, o citossol, que é aquele líquido formado por algumas substâncias e água que vai funcionar como intermediador de transporte dessas substâncias para o meio externo e para o meio interno, para entrar na célula e sair da célula até chegar nessas organelas ou organoides. O citoesqueleto eucariótico, da célula eucariótica, que é aquela que a gente vai dar mais atenção, tá? Ele é formado por organizações, vamos dizer assim, por estruturas, né, que organizam essa célula, dando forma e sustentação. Além disso, conferindo movimentos celulares, como, por exemplo, a ciclose e os movimentos ameboides, que é a célula se movimentar, por exemplo. Tá? Também vão formar fibras para o deslocamento dessa célula, tá? E também para o deslocamento dos cromossomos na divisão celular, que a gente chama de fuso mitótico e também de fuso meiótico. Que estruturas formam esse citoesqueleto celular? O primeiro deles são os microtúbulos. Microtúbulos são normalmente num tamanho de 25 nanômetros, muito pequenininho, né? E são filamentos proteicos que a gente vê aqui, ó, os microtúbulos em verde. Eu tenho essa célula, normalmente célula de intestino delgado,
que tem essas microvilosidades, tá? E elas vão formar dentro da célula redes de fios, que são chamados de microtúbulos, formados por uma proteína chamada globulina, tá? E ele vai dar origem ao centrosomo, que é o centro de divisão celular, tá? Também esses microtúbulos, a gente tem aqui como é que ele é formado, ó, tá? É um tubinho mesmo, como se fosse um canudinho. Ele vai dar origem à base dos centríolos, dos flagelos e dos cílios, que são estruturas celulares de locomoção, principalmente. O segundo tipo de estrutura que forma o citoesqueleto celular são os microfilamentos, que a gente tem aqui em rosa. São pequenos filamentozinhos, fiozinhos, tá? De 7 nanômetros, que vão ser formados por uma proteína chamada globulina actina, tá? Essa actina, ela vai se organizar dentro da célula, principalmente próximo à membrana plasmática, como a gente encontra aqui, ó, pertinho da membrana plasmática da célula, e elas vão ajudar a dar suporte a essas microvilosidades e também dos movimentos de divisão celular. O que é que essa célula vai apresentar com esses microfilamentos? Ela vai funcionar principalmente em células musculares para contração ou relaxamento da célula, através da relação ou da união ou do movimento entre duas proteínas, a actina e a miosina. Tá? Enquanto uma faz o músculo relaxar, a outra faz o músculo se contrair. E o terceiro tipo de estrutura que forma o citoesqueleto eucariótico são os filamentos intermediários, aqui representados em azul. Tá? Esses fiozinhos de 10 nanômetros, eles são como se fossem umas fibras ópticas, tá? Dentro da célula. Ele vai organizar essa célula com fios que vão dar estrutura e forma a essa célula também. Várias proteínas vão estar envolvidas aí, principalmente a queratina. Tá? Então ela vai formar, por exemplo, vai estar presente nas células epiteliais, que formam os derivados do cabelo, como o cabelo, as unhas e outras estruturas. Vai dar uma resistência maior a essa célula, junto com os outros filamentos do citoesqueleto. Gente, esse citoesqueleto, ele vai ter uma dispersão de proteínas, ele vai ajudar na dispersão de proteínas, ele vai reorganizar a célula, né? Quando a célula se divide, quando ela precisa passar por alguma modificação de morte de algumas estruturas, então isso vai sendo reorganizado. Ela vai também ajudar nas alterações citoesqueléticas, tá? E na origem dos movimentos celulares. Aqui eu coloquei 2 links de como é que o vírus ele invade o nosso corpo, tá? E também como é que o vírus da Covid-19 ele atua no nosso organismo. Tá? Para que ele consiga entrar na célula, algumas organizações do citoesqueleto celular precisam deixar esse vírus entrar. Tá? Aqui a gente tem 2 vídeos. No primeiro vídeo, nós vamos ver o movimento de ciclose e no segundo vídeo, o movimento ameboide. Tá? Rapidinho aqui, né? Com a tecnologia. Na ciclose, vocês veem essas bolinhas verdes se movimentando, que são cloroplastos dentro da célula, tá? No movimento normal da célula. E embaixo a gente vê uma ameba comendo, né, se alimentando de um outro protozoário que é um paramécio. Então ela joga seu corpo para frente, né, vamos dizer assim. Vamos ver mais uma vez aqui, ó. Ela vai jogando o seu corpo para frente, são os pseudópodes, o movimento da célula dela, e vai englobando a outra estrutura, se alimentando dela. São movimentos celulares, tá? Quem ajuda nesses movimentos é o citoesqueleto celular. E em cima, no vídeo, a gente vê
a ciclose, que são essas bolinhas verdes, mais uma vez, né, os cloroplastos, girando dentro da célula. A gente percebe isso muito bem aqui, ó, nessa região, ela girando nessa daqui, tá? Então esse movimento a gente chama ele de ciclose e a gente consegue observar ele no microscópio comum, né? Então a gente vai ter uma prática na sala de aula, quando a gente voltar no laboratório, né, com a observação disso daqui numas folhinhas de elódia, que é aquelas plantinhas de aquário. Deu para ver isso aí, né? Mas esses 2 vídeos estarão lá na aula também do Google Sala. Gente, dando continuidade à estrutura do citoesqueleto, a gente viu que os microtúbulos eles formam cílios, centríolos e flagelos. Falando dos centríolos em especial, né, primeiramente, para depois falar dos cílios e flagelos, os centríolos eles são cilíndricos, como se fossem canudos. Só que esses canudos eles são formados por canudos menores, em grupos de 3. Tá? 3 canudos juntinhos se ligam com mais 3, né, num total de 9 grupos de 3. Esse cilíndrico, formado por 9 grupos de 3 cilindros canudinhos menores, que são chamados de microtúbulos proteicos, ocorrem aos pares. São 2 dentro da célula. Esses 2, eles vão ficar numa disposição perpendicular, um diferente do outro em direção, né? E vão ficar próximos do núcleo, formando uma estrutura chamada centrocelular ou centrossomo, que vai dar origem aos microtúbulos citoesqueléticos para divisão celular. Tá? Quando a gente não tem a presença desses centríolos, como por exemplo em pinheiros e as angiospermas, eles vão ter um centrossomo, né, diferenciado, que também vai dar origem a essa estrutura. Eles não estão lá presentes, mas o centrossomo, a estrutura de divisão celular também vai acontecer. Eles vão se alongar e vão formar cílios e flagelos. Então, os centríolos eles são a base dos cílios e flagelos. Olha os cílios aqui e flagelo. O flagelo é uma estrutura maior e os cílios são estruturas menores. Qual a diferença de um para o outro? Né? Os 2 têm a mesma estrutura porque são formados a partir dos microtúbulos dos centríolos. Os cílios são curtos e são muitos, como se fossem cílios dos olhos mesmo. E os flagelos são poucos e são longos. Eles vão facilitar o desenvolvimento, o movimento, a movimentação da célula, né? Ela conseguir andar, vamos dizer assim, de um lugar para o outro. E também ajudar a obter alimentos através, como a gente viu ali, os pseudópodes, né? É uma estrutura, mas os cílios e flagelos também ajudam em pegar esses alimentos. A base deles é chamada de cinetossomo, que está aqui, ó, a basezinha dele, que é formado por essa estrutura. Tá? Um corpúsculo basal que tem a mesma base do centríolo. Então é como se isso daqui é o centríolo, olha lá, ó, 9 grupos de 3, né, que é o caso do centríolo, formando a base dos cílios e dos flagelos. Já a estrutura em si são 2 microtúbulos de cada grupo de 3. A gente vê aqui, ó, 2 microtúbulos de cada grupo, tá? E quando ele vai se formando, 3 se alongam, tá? E empurram a membrana plasmática para cima. E permanecem 2 centrais. Uma estrutura bem organizada, vamos dizer assim. E nós temos aí 9 grupos de 2 microtúbulos e um grupo de 2 centrais no final, tá? É o que a gente vê naquela imagem. Uma outra estrutura, agora falando das organelas em si, a gente vai falar de cada uma em especial. No próximo capítulo, na próxima aula, a gente vai dar ênfase a 2 delas que são muito importantes, que dão energia para a célula. Mas agora a gente vai ver elas de uma por uma. Os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese proteica. Tá? Estão presentes tanto nos procariontes quanto nos eucariontes, como a gente viu. Ele tem uma subunidade maior e uma subunidade menor, que se encaixam como se fosse uma mão
se encaixando na outra, tá? Esses ribossomos, eles vão ser formados por essas duas unidades, que são unidades proteicas, também formadas por RNA, que vão ler o DNA, como a gente viu lá na bioquímica, tá? Quando a gente falou de RNA e de DNA, vão ler esse RNA, esse DNA, né? Esse código genético, e vão produzir as proteínas, formar as proteínas. São visíveis ao microscópio eletrônico. Onde é que a gente encontra esses ribossomos? Principalmente dispersos dentro da célula, essas bolinhas coloridas, mas também fixos em algumas estruturas membranosas, que a gente chama de retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático é um conjunto de canos, vamos dizer assim, tá? Dentro da célula, que vão carregar substâncias de um lado para o outro nessa célula. Esse retículo endoplasmático, quando ele está com ribossomos presos a ele, a gente chama de retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Quando ele não tem ribossomos aderidos a ele, retículo endoplasmático liso ou não granuloso. Ele também pode estar associado ao envoltório nuclear, pode estar preso também à membrana que forma o núcleo. Como é que funciona o processo de síntese de proteínas, né? O ribossomo ele vai lendo a estrutura do RNA, tá? Nesse sentido, e a cada 3 bases nitrogenadas, a gente já viu isso, né? Ele vai formando um aminoácido. Esse aminoácido, né, vai se juntando com outro aminoácido, formando uma linha de aminoácidos, tá? Que vai formar a proteína final. Então, essa proteína, quando ela vai sendo formada, é num processo que a gente chama de tradução. O ribossomo vai traduzindo as letrinhas do DNA para formar o aminoácido e, por fim, a proteína. Vários ribossomos podem ir lendo o mesmo DNA, formando a mesma proteína várias vezes. Tá? Isso pode acontecer. A gente chama isso de polirribossomo ou polissomo. Onde é que acontece essa leitura do RNA? Pode ocorrer no citoplasma, tá? E essa proteína formada pode ser jogada livre dentro do citoplasma, pode ser levada para o citoesqueleto nuclear, pode dar origem aos cromossomos, pode ser levada para respiração celular, para fotossíntese e para os peroxissomos. Mas também ela pode ocorrer essa síntese, tá? Nas membranas do retículo endoplasmático, como a gente viu, né? E ele vai armazenar essas proteínas para a célula, para quando ela precisar. Uma outra estrutura celular, um organoide, são os peroxissomos. Elas são organelas membranosas, arredondadazinhas, bolinhas, que têm a função de oxidar algumas substâncias, principalmente ácidos graxos, tá? Na presença do oxigênio. O que é que essa estrutura, o peroxissomo, vai fazer? Ele vai formar o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada que a gente conhece, que é um composto muito tóxico para as nossas células, para o nosso organismo, e ele vai quebrar, tá, essa estrutura. Quando ele vai quebrando essa estrutura, ele libera água e oxigênio, tá? Numa reação química de decomposição ou análise. A enzima que vai estar agindo dentro dessa estrutura do peroxissomo é a catalase. A gente também tem um experimento para a gente trabalhar quando a gente voltar com a catalase para a gente ver essa reação acontecendo. O peroxissomo ele vai, como a gente viu, atuar na quebra da água oxigenada, então ele vai desintoxicar o corpo da gente, principalmente agindo no fígado, quebrando o álcool que a gente ingere, tá? E degradando esse álcool em cerca de 25%. Os outros 75% do álcool que a gente ingere vai ser degradado no retículo endoplasmático liso. As enzimas desses peroxissomos, vêm dos ribossomos. Lembra que ribossomos produz enzima, tá? Gente, outra coisa. Algumas doenças do ser humano, elas têm a ver com a falha desses peroxissomos. Principalmente doenças neurológicas graves, tá?
que vão destruindo, vamos dizer assim, os neurônios, né? Por causa de uma ação enzimática primária nesses neurônios, como a síntese de fosfolipídios na bainha de mielina. Então, se essa síntese ela é falha, então essa bainha de mielina do neurônio ela vai ser prejudicada, ela não vai funcionar tão bem e a gente vai desenvolver ali uma doença neurológica possivelmente grave, como, por exemplo, a adrenoleucodistrofia, que é retratada no filme O Óleo de Lorenzo, de 1992. Bem, gente, uma outra organela que a gente tem dentro do citoplasma da célula é o retículo endoplasmático. São canais delimitados por membranas. Como a gente tem muitas organelas, a gente vai parar por essa organela hoje. E na próxima aula a gente dá continuidade às organelas celulares. Mas falando do retículo endoplasmático, ele pode ser liso ou pode ser rugoso. Atualmente a gente usa as palavras granuloso e não granuloso. As características desse retículo endoplasmático é que eles vão ser canais que se comunicam entre si e também comunicam as várias regiões da célula. Eles também vão ter uma comunicação com o envelope nuclear, a carioteca. Tá? Esse retículo endoplasmático é uma rede de distribuição de substâncias e transporte de substâncias. Ele aumenta a tolerância a algumas substâncias que a gente ingere, como álcool, sedativos e drogas. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado ao usar esse tipo de substância, que o nosso corpo ele vai se adaptando, tá? E doses fracas não fazem mais tanto efeito na gente. O retículo não granuloso, ou retículo liso, é esse amarelinho aqui, ó. Ele é um conjunto de tubos cilíndricos, tá? E não tem ribossomos aderidos à sua face externa. A função do retículo liso, ou não granuloso, é a síntese de esteroides, fosfolipídios e outros lipídios, como, por exemplo, o colesterol, que vão atuar na degradação do álcool. A localização deles é mais para a parte de fora da célula, principalmente em células do fígado e das gônadas, que são as nossas estruturas de produção de gametas, o testículo e o ovário. Nos músculos, eles vão reservar os íons cálcio, tá, para contração muscular, num tipo de estrutura que eles formam chamado retículo sarcoplasmático. No caso do retículo granuloso, o retículo endoplasmático granuloso, ele vai ser também chamado de ergastoplasma. Esse retículo ele vai ser formado por túbulos um pouco mais achatado, a gente pode ver aqui, ó, nessas duas fotografias, né? E esse retículo vai formar aí, né, vai apresentar na sua estrutura ainda alguns ribossomos associados a ele. Vai ter a função de síntese proteica, embora não seja ele em si que produz a proteína, é o ribossomo, ele vai transportar, tá? E a localização dele é principalmente em células com função secretora, como a do pâncreas, que secretam algumas enzimas e hormônios, e células caliciformes da parede intestinal, que secretam um muco. Como eu disse para vocês, a aula de hoje ela é bem extensa, são muitos organoides que nós temos e a gente vai dividir a aula em duas partes. Tá? Nesse primeiro momento a gente viu o citoesqueleto e alguns organoides e na próxima aula a gente continua com os organoides. Tá bom? Até mais!